Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou Angélica Oliveira, estou falando diretamente de Orlando, Flórida. E hoje, olha, primeiro eu quero te agradecer inúmeros e-mails, comentários que vocês têm feito. Isso que nos inspira, isso que nos anima a continuar. Mas hoje você vai ver uma convidada sensacional. Ela não é só internacional por estar nos Estados Unidos, ela também está em Dubai e vai contar tudo pra gente. Então se prepara, fica até o final, que aqui, ó, eu tenho coisas muito interessantes para o final. Então, eu quero agradecer demais essa convidada, que é a Lu Eliseu, uma mulher incrível. Muito obrigada. Angélica. Um Eu tô muito prazer. feliz de estar aqui, de estar ao teu lado sempre. Você sabe que eu tenho muito orgulho de estar apoiando todo o movimento. E sempre estar ao seu lado é maravilhoso. Muito obrigada. É um prazer para nós, gente. A Lu, ela é uma mulher incrível, eu admiro demais. Tanto admiro que convidei, ela participou da primeira edição do livro Negócios sobre Saltos. Ela compartilha a história dela aqui, que é incrível. Nós vamos falar um pouquinho, mas você aproveita e lê o livro, porque ela é São várias incrível, histórias maravilhosas. Histórias. Aqui é o volume 1, tinham 44 mulheres, agora a gente está no volume 2, sempre com histórias incríveis. E foi uma alegria quando a Lu aceitou participar, compartilhou, falou muita coisa no livro, né, Lu? Não, foi de primeira. Foi de primeira porque, primeiro, a ideia é muito boa, né? Você ter inspirações de histórias, Reais, porque você se inspira com as histórias das pessoas. Não, porque demais. você nunca sabe o que as pessoas estão passando, você não consegue entender, né? Às vezes você olha a pessoa, por quê? Como ela chegou lá? E aí você vai ver a história, é maravilhosa, né? E segundo, você teve uma ideia incrível de enaltecer essas mulheres, apoiar. Primeiro, parabéns, assim. Obrigada. Que realmente é um projeto maravilhoso. E eu não estava numa boa época, né, para fazer o livro. E ainda, não, vamos até falar sobre isso, já que você tocou no assunto. E essa mulher é tão incrível, eu fiquei tão feliz quando eu consegui conversar com ela. E eu fui entendendo a fase que ela estava, a gente já vai falar sobre isso. Mas ainda assim, pela missão, por compartilhar, por ajudar outras pessoas, Foi você falou maravilhoso. sim e foi muito especial. Não, e eu assim, sempre falo para todas as pessoas, escreva. Você não quer escrever um livro, escreva pelo menos, né, seja coautora, um capítulo, porque escrever o livro é um resgate da tua história, mexe na tua alma, assim, é Verdade. muito diferente. Eu brinco que né? não é terapia, mas é muito terapêutico. Eu acho que é mais do que terapêutico. Porque você olha para trás e aí você avalia. Porque você vai vivendo, né, Lu? Vai passando as coisas, vai passando as coisas. E às vezes não se dá conta. Quando A você gente passa e não senta. sabe. Quando você senta para pegar E fala olha assim, para trás. o que eu posso passar em Poucas 10 palavras, poucas 10 folhas, páginas. 5 folhas. Aí você vai começando a reviver aquilo, você fala, poxa, Uau, passei, eu consegui. passei né? muita coisa. Nós somos capazes de ter muita evolução nesse período todo, né? E a gente não se dá conta realmente. E quem olha para... Gente, nós vamos ter aqui hoje uma aula de empreendedorismo. Vamos falar sobre várias coisas impactantes, inclusive sobre transformação de vida, sobre várias coisas. Olha que você tocou no assunto, você deu uma boa introdução, porque você falou que na fase do livro, aí você disse sim, em meio a tantas demandas, você falou que não estava numa fase muito legal. Você pode compartilhar um pouquinho? Eu estava numa fase, eu estava passando muito mal, né? Não conseguia descobrir o que eu tinha. Eu já estou aí 20 anos lutando contra o câncer, né? Ou vários processos aí durante esses 20 anos. Mas claro, com a minha mente, que eu já tinha trabalhado para ser blindada, para tratando dos meus traumas, tratando das minhas crenças. E eu não conseguia entender porque eu estava realmente passando mal daquele jeito, achando que era estresse, estafa. A gente, né, nesse dia a dia que a gente vive de imigrante no país, lutando. E foi bem quando eu descobri que realmente eu estava com um tumor maligno, né? Então, eu estaria começando a passar por um processo novamente de busca, de cura, de tratamento. E eu já tinha decidido viver nesse período todo, mas eu não sei se eu ia continuar, fazer tratamento, passar por todo aquele processo, né? Se fosse muito doloroso, eu não sei se eu queria passar de novo, porque eu já passei por várias vezes, né? Era isso que eu ia te falar, não foi a primeira vez que Não, você passou por esse processo. No total agora já são 20 e poucas cirurgias, né? Em vários tratamentos, tumores malignos, benignos ou tumores perigosos, né? Então, Ao longo desses 20 anos. É engraçado que muita gente fala assim, nossa, fez plástica de novo? Porque eu sempre tô bem. Eu posso estar sem cabelo, eu sempre tô me montando
para estar Dando o seu melhor. para as pessoas, porque o interno, a luta é minha, né? A luta de viver o dia, de decidir sobreviver, levantar, comer, amar, adorar a Deus, é minha. Aos outros eu dou o meu melhor, que é o que eu posso oferecer. Estar bem, feliz, alegre, né? Carinhosa, Que essa é transbordando você. amor. Essa é você. Não, mas às vezes eu tô passando momentos Sim. muito mais difíceis. A pessoa não faz ideia Mas as o que você pessoas tá não passando. precisam. Eu vejo muita gente fazendo ao contrário. Por tão pouco já. Transbordando o que ela tá passando de pior e deixando o melhor de lado, né? Então, assim, por isso que muita gente me olha e fala assim, nossa, parece que ela, né, não tem... Nem tem nem problemas na vida. Então, mas é por isso, é uma decisão minha, eu fui aprendendo com os anos, claro, né? A gente vai se tratando, a gente vai se curando, a gente vai tendo uma mentalidade mais forte e aí a gente vai decidindo o que você vai mostrar para o mundo. Não é uma falsidade, isso é o meu verdadeiro para o outro. O que eu posso oferecer para o outro? E é isso. Sempre estou sorrindo, sempre estou feliz, sempre estou alegre. Mas, na verdade, às vezes a gente está passando alguns momentos mais... Delicados. Turbulentos, né? Tipo, a minha vida é turbilhão- meio um montanha turbilhão de russa, aquela coisa emoções. que vai, que desce, que sobe, que vira de ponta cabeça. Mas tá ali, tá ali. E sempre assim, isso é importante. Mas, Lu, você não acha que essa sua vibe, essa sua decisão de às vezes sorrir sem estar com vontade, de ficar linda e às vezes você não queria nem sair de casa, mas falar, não, vou dar o meu melhor. Você não acha que isso também te ajuda muito na tua performance, na tua recuperação? Performance que eu digo, não tô falando profissional, não, do seu dia mesmo, Não, da sua rotina. Te super. impulsiona. Em casa, todo dia eu acordo, minha rotina é bem constante, assim, é 5h30, meditação, oração, né? Me entregando a minha vida a Deus naquele momento. Minha meditação para limpar pensamentos, energia. Eu trabalho muito com energia. E depois eu vou, né, acordar, me arrumar. Se eu for ficar em casa, eu vou estar arrumada. Isso aí. Eu vou, né, vou fazer meu exercício, que agora eu não tô podendo fazer, mas geralmente eu faço meus exercícios, arrumo e tô lá. Seja para casa, seja para ir a algum lugar, eu tô pronta, 100% pronta sempre. É muito bom, né? É muito porque é bom. uma escolha de viver. Porque eu vejo as pessoas, elas são amargas por tão pouco. Tão pouco, fica murmurando, reclamando. Qualquer coisinha vira um negoção. Eu vejo muito. Agora, o mais importante é isso, a decisão que você tem na tua vida. Qual é a decisão? Eu sempre falo, né? Eu tenho 2 filhos autistas, você sabe? E eu falo com eles, eu não vou ensinar o certo e o errado, eu não vou forçar, porque agora eles já são maiores, né? A gente dá para ter um diálogo. E para as pessoas mais próximas, você tem que decidir. O que você decide na sua vida? Eu decido viver. Eu decidi viver mesmo. Então, assim, eu tô vivendo intensamente. Que delícia. E os meus filhos, eu falo assim, o que você vai decidir fazer da tua vida? Você vai deixar que todas as dificuldades te parem? Ou que você eleve para uma outra forma, que você ajude pessoas, ou que você se revolte? A escolha é tua. A gente não pode... Eu posso orientar, mas as pessoas decidem o que elas querem. Então, essas pessoas que são mal-humoradas, tristes, deprimidas, elas decidiram aquilo. Foi Não uma é que escolha. aconteceu. Claro que tem a parte, né, química, que você tem que também decidir ir ao médico, também decidir tomar uma medicação. Então, é tudo decisão. Qual que é a tua decisão? Todos os dias, né? Qual que é a tua decisão? Né? Então, assim, o meu filho mais velho decidiu fazer psicologia Ai, que lindo. para ajudar outros autistas. Que né? lindo. Porque ele teve uma evolução muito grande em vários tratamentos. E não só tratamentos psiquiátricos, médicos, motores, mas mental, né? De mentalidade. Você trabalha bastante com mentalidade. Adoro esse assunto. Então, você sabe que fiz vários cursos, me especializei e ajudei e passo isso para eles, né? Então, eu vejo a evolução deles e eu não entendo por que as pessoas não conseguem aceitar. Tentar cuidar dos seus traumas, que são coisas que lá atrás podem estar te bloqueando até hoje, crenças, né? A gente tem tanta crença. Eu tinha tanta crença
tanta crença que um dia eu comecei a escrever todas as crenças que Que te há limitavam? 10 anos atrás, tá? Aham. Não era muito, não. Era depois que eu imigrei, eu fui colocando lá, porque aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu fiquei, nossa, o que aconteceu? Sei lá, tinha umas 40 crenças que poderiam me bloquear pro resto da vida. Uau, olha Não é isso. pouco, é crença, né? Então, aí eu tento passar isso de forma mais É que leve, você também é um né? exemplo vivo em casa, né? Que uma coisa é a pessoa que fala, outra coisa é a pessoa que vive o que fala. E você vive Eu o que fala. vivo o que Então, falo, é os verdade. seus filhos, cada um com o seu desafio, com a sua dinâmica, mas eles têm um exemplo para se inspirar. Ainda que eles não tenham noção, talvez não tenham tido ao longo da história, porque você falou que já está há 20 anos tratando e cuidando. Eles eram pequenos, né? Os meus mais Então- velhos, o meu mais velho sabe bem. E é bonitinho porque todo dia é aquele negócio, ai, obrigada por existir, né? Porque eu sempre falo pra eles assim, obrigada por existir, porque assim, a vida é um sopro. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, com quem que a gente vai estar, quais são as, né? Porque de um dia para outro você tem um diagnóstico Uhum. que muda a tua vida, você tem uma mudança, né? Tudo pode de um dia, um segundo para outro, desaparecer. E aí ele fala todo dia, obrigado por existir, tenho muito orgulho de você. Ai, que lindo. Isso não tem preço. Né? Toda a evolução que vai tendo, ai, né? Ele celebra junto com você. Ele celebra que agora vou fazer 50 anos, Ai, que né? delícia. Esse vem. mês agora? É mês que vem. Menina, tá Aí chegando. eu Linda demais. E eu tentei fazer assim uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. O que eu nunca fiz, nunca tentei, sempre tive vergonha, sempre tive, ai, não sei se eu vou conseguir dançar. Ah, que legal. Mas tá arrasando nas aulas que eu Aí eu vi. comecei a fazer aula, fazer tudo. Aí quando eu vou fazer à noite, eles vão gravar, eles batem palma. Olha que E legal. E vou dizer que eu tô dura, hein? Eu sou meio Robocop, assim. Não, mas tá nas Mas aulas que eu já tá. vi muito bonito. Eu já vi Tá stories bem divertida, legais. tá divertida. Você tá desfrutando a jornada, Então, né? é outra coisa que eu falo. Por que as pessoas se prendem a não desfrutar coisas novas? Né? Sempre tá no mesmo. Arriscar o novo, tentar coisas novas. É tão divertido, é tão desafiador. Você vai né? Você vai se livrando da tua alma, vai deixando leve, E né? você falou uma coisa que eu acho muito legal e muito importante que talvez algumas pessoas não saibam, que é o celebrar. Você já ensinou seus filhos a celebrar a vida. Uhum. Não celebrar que você está fazendo a aula, que está curtindo, que está aproveitando. É o celebrar. Às vezes a pessoa quer celebrar uma conquista, aí comprou um carro novo, legal. Mas daqui 2, 3 meses, 4 meses, carro novo lança todo o tempo. Celular novo, bens materiais, eles mudam todo o momento. Não, bem material é uma coisa que a gente não satisfaz a alma. Então, mas é isso que eu tô falando. Muita gente só celebra, porque eu comprei uma casa. Uhum. Maravilhoso, precisa celebrar. Mas e as pequenas coisas do dia a dia? E esse momento feliz? Às vezes eu tô num desafio, assim, da vida rotina, assim, correndo. Minha mãe vem me trazer alguma coisa, eu falo, dá um abraço, dá um abraço. Gente, parar pra abraçar. As pessoas não param pra abraçar. Tem coisa melhor do que isso. Não, se as Elas pessoas esperam fizessem pequenas coisas e observassem as pequenas coisas do dia, E às vezes é um a vida abraço que eu seria só precisava muito daquele mais abraço feliz. mesmo, sabe? às vezes é o pôr do sol, às vezes é um passarinho. E esse céu de uma Orlando pessoa. maravilhoso. Uma pintura que Deus fez. Tem que observar bem. Eu tô falando isso porque a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de Dubai, a gente vai falar de coisas maravilhosas. Mas sem esquecer as mais importantes, porque eu tenho certeza que seus filhos te admiram pela profissional que você é. Eu tenho certeza que seus filhos te admiram por muitas coisas. Mas eles conhecem a Lu que ninguém conhece, o sorriso, a força. Quando às vezes talvez você não quisesse ter. E eles te admiram por isso. Não, é verdade. E eu acho que as pessoas poderiam começar a enxergar a vida nos pequenos detalhes. Porque se elas começassem a ver a vida nos pequenos detalhes, iria ter uma felicidade, um complemento Um prazer maior, de né? vida. De vida. Isso é real. Isso é real. E você já venceu vários e está vencendo cada vez mais. E agora resolveu para novas aventuras em solo árabe. Me conta essa história de Dubai. Não, Dubai está sendo maravilhoso, assim. Eu também tive mudanças nesse processo todo aí da minha doença. Quer dizer, na minha não, né? Da doença que eu tive nesse Deixa eu processo. só contextualizar. Você está na América há quantos anos? 10 anos. 10 anos, porque eu sei que você é uma mulher muito empreendedora, que tem uma visão ampla das coisas. Eu até uma época eu conversei com você, eu achei muito legal. Você falou assim, olha, nesse processo eu comecei a enxergar um monte de outras coisas e já enxergou, inclusive, oportunidades. Então compartilha um pouco com a gente. Eu tenho 31 anos, eu tenho empresa no Brasil.
né, que já vai completar 32 anos esse ano, que faz a parte de vale transporte, vale refeição, Sério? Olha folha aí. de pagamento, já é muito tempo. Quando eu mudei para cá, E como é gerenciar, desculpa, mas como é gerenciar daqui Não, então, uma lá eu empresa lá? só tenho só vou acompanhando Ah, mesmo, ok, não tô porque não é tão mais, não não tô mais na diretoria, mas assim, no conselho, acompanha. né, Aham. só no conselho. E aqui quando eu mudei, eu tinha uma paixão pela decoração, né, sempre foi minha paixão, então trabalhei 10 anos aqui com lojas, fazendo decoração, fiz centenas de casas aqui. Mas nesse processo agora de 2024, que eu comecei 2023 para 2024, que eu comecei a passar mal, eu falei assim, eu quero fazer uma coisa que eu possa ter mais mobilidade, porque abrir loja, fechar loja, né? Te prende, né? Não, prende não. É um consumo absurdo que eu amo. Vou fazer novas parcerias para dar continuidade. E aí eu resolvi fazer a minha licença de real estate, que eu conheço bem a área, estou bem no mercado há muitos anos, mas nunca atuante. Mas para quem está no Brasil, de repente pode estar vendo a gente, o que faz o real estate? Então, é mercado imobiliário. Então, aí aqui as leis são completamente diferentes dos Estados Unidos, né? Então, você tem que fazer uma licença. Do Brasil, né? Do Brasil. Uhum. Você tem que fazer prova, licença, teste no estado para pegar licença. É um processo bem longo e bem importante. Aí eu comecei a fazer, eu já tinha meus investidores, eu já tive empresa de investimento também com meu ex-marido há muitos anos. E aí comecei a trabalhar com isso. E a imobiliária que eu trabalho já estava com a ideia de ir para Dubai. E eu falei, Dubai é tudo que eu precisava. Era né? o pretexto que você precisava para ir, Não, né? era. Passou mais de um mês lá, Não, foi maravilhosa. maravilhoso. E aí eu comecei a entender que as pessoas, logo que eu comecei a fazer as apresentações no Brasil, eu fiz em janeiro uma apresentação para uns 1.000 empresários mais ou menos. Quando eu entendi que eles empreendem, eles compram um produto imobiliário, compram casas, terrenos, né? Mas eles têm medo por não saber investir fora. Entendi. Já era uma questão. Aí eu falei, gente, mas isso aí eu comecei com um trabalho educacional mesmo com empresários no Brasil, investidores e empresários. Tanto nos Estados Unidos, a facilidade de comprar aqui, moeda segura, país seguro, estabilidade, né? Que você tendo a valorização aqui, eles vão estar valorizando em dólar, né? Toda a parte que realmente traga para o investidor uma segurança. Só que Dubai é um nível acima ainda, porque para investidor você não paga imposto, não paga imposto sobre ganhos, começa acima de 290 mil dólares, né? Porque o dólar lá é fixo, de RAM para dólar é fixo. Para real, não tem essa estabilidade. Então, a gente sempre trata como dólar, né? Os valores lá. 500 e poucos mil, você consegue a cidadania, o Gold Visa lá, que aqui é tão difícil, né? E lá você consegue o Gold Visa. Então, aí, o que você tem de benefício? Saúde, educação, valores são menores para você dar de entrada, financiamento, empréstimos, para você fazer alavancagem imobiliária. Então, você tem N vantagens, né? E eu me apaixonei pelo lugar que todo mundo tem um preconceito, né? Ah, não, lá não pode usar roupa, lá não pode encostar, lá no Dubai. E aí, como é que foi isso? Porque é um país árabe que tem sua cultura muito marcante e tudo mais. Eu já fui para alguns países árabes, ainda não, Dubai, enrolei, não fui. Tem mas, que ir. Porque as pessoas... Negócio sobre salto vai para lá ano que vem, com essa madrinha aí, não, ó, cheia então de... já tem. Ai, a gente já tem que ir para lá. Ano que vem já vamos. Mas porque assim, os Emirados, cada Emirado, tem a sua eles estão, vamos dizer, direcionando para cada coisa. Um para industrial. Dubai vai ser mercado imobiliário e em volta, e para turismo. Eles querem chegar em primeiro lugar em turismo e querem chegar em primeiro lugar em mercado imobiliário. Então, assim, você tem várias garantias. Eu vou falar bem rapidamente aqui, só para o pessoal ter ideia. Então, já não paga imposto sobre ganho. A garantia de construção, será que vão entregar um prédio ou Ótima apartamento? pergunta. É tudo baseado, financiado pelo governo.
Na verdade, assim, não financiado. O Scroll, eles têm uma conta de segurança Do governo. que o governo mantém e garante, a partir do momento que foi aprovado, ele garante a obra. E tudo que entra de quem está comprando vai para o governo para essa conta de segurança. Aí ele vai liberando. Ah, já fez isso, ok. Aí ele vai liberando para ser construído. Não tem quase nenhum e tem atraso de entrega. Sem entrega não existe. Então, assim, as obras são garantidas de entrega pelo governo. E demora, como aqui, porque aqui é muito rápido tudo, né? Então, É assustador. No Brasil demora anos, aqui demora meses e lá. Fazendo esse paralelo. Como é pré-lançamento, a gente pode escolher 1, 2 ou 3 anos de entrega. Só que aí você tem uma outra vantagem. A valorização imobiliária lá é 10% ao ano. Ou mais, dependendo do... Você pode ganhar 35%, até 50%. Tem alguns empreendimentos que chega até 70%. Uau! Entre o pré-lançamento e a entrega das chaves. A rentabilidade lá pode fazer Airbnb em todas as áreas. Que aqui a gente tem uma área bem restrita, né, em Orlando. Miami a gente tem um pouco mais, né, de liberdade, mas é diferente. E a rentabilidade é extremamente alta. Então, você tem tantas possibilidades ali de ganhos que é inacreditável, né? E de 10 em 10 anos eles vão fazer uma programação. Você sabe, a tua prima mora lá. Mora não na tinha Palmeira. nada. Quando eu ouvi falar em Dubai, não tinha nem voo no Brasil. Eu fui em Portugal e ela tinha acabado de mudar para Dubai. E eu falei, mas pra que você foi num país árabe? Tipo, ninguém nem tinha ouvido falar. É maravilhoso. No ano seguinte é que a Emirates foi pro Brasil e lançou um voo maravilhoso, todos os países, todos têm voo direto. Todos. E eles estão numa localização privilegiada. Está perto da Ásia, 8 horas. Está perto da Europa, 8 horas. São 172 nacionalidades já instaladas lá. Uau! Então, você está lá almoçando, você tem 20 línguas diferentes. Aí você fica meio até assim, meu Deus. Mas a língua base de todo mundo é inglês. Então, você consegue se comunicar em qualquer... Mas e agora, você que tem a possibilidade de vender imóveis aqui, vender imóveis em Dubai, um brasileiro chega para você e fala assim, quero investir, você me recomenda Dubai ou Estados Unidos? Então, perfil. Depende do que ele do quer. perfil. Se ele quer imediato, qualquer rentabilidade. Porque se o bom investidor sabe que é médio e longo prazo. Então, não comprar o que está na moda, né? Sempre tá visionário ali na frente. Então, é isso que eu tento E você mostrar. dá uma consultoria, você explica isso, você orienta as diferenças. E depende muito do perfil do cliente. Eu tenho um cliente que quer colocar o dinheiro agora, que quer retorno imediato. E tem uns que vai entender a alavancagem imobiliária e vai comprar pré-lançamento. Lá o lançamento, que eu fiquei imergida lá em 5 construtoras grandes, entendendo os processos, tudo. E em uma, a gente fez um lançamento, acompanhou um lançamento. 78% vendido em 4 horas, numa sala com todas as pessoas do mundo inteiro. Nossa, que massa. É muito legal. É uma outra experiência para você fora também, você né? tá em Nova York e Miami em 20 minutos de diferença. Você tá naqueles prédios maravilhosos, aquelas coisas super cosmopolitanas. 20 minutos você dirige até, tipo, como se fosse Miami, iates, praia, aquela vibe maravilhosa. Sério? Restaurantes sensacionais. E culinárias diversas, né? E muito mais barato que os Estados Unidos. Sério? 3 vezes, no mínimo, mais barato do que os Uau. Estados Unidos. Tudo. Você vai comer num restaurante super chiquérrimo. Vou dar um exemplo que foi engraçado. Eu fui num restaurante maravilhoso, $100. Mas maravilhoso, top, rooftop. Que aqui você gastaria quanto? Pagaria quanto? $500 Uau. no mínimo. Aí eu fui aqui, eu tava com uma cliente, ela tava grávida, queria comer coxinha, gastei $100. Uau. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. Você vê como a falta de informação faz com que as pessoas, Todo às mundo vezes... pode se vestir normal, praia, Você tudo. sentiu preconceito? Nenhum. Mas realmente, também, E uma claro. mulher linda igual você? Não, claro. Com certeza chamou a atenção. Morena, linda, eu sei porque... Tem muita conheço gente linda lá. Não, mas eu digo assim, Tem muita gente eu fui linda. 3 vezes ao Egito. E a minha primeira vez, eu me assustei. Porque eu falei, gente... Você me perguntou se eu alguém tenho tinha espelho medo. Não, assim, ó, eu tenho espelho na minha casa. Não tô parando o trânsito para ter... Eu fui
tão assediada, mas eles queriam me comprar a qualquer custo. Que chega, na primeira vez me incomodou, sabe? Me deu até falei, ai, me incomodou. Das outras vezes eu até levei Então, mas meio você que é brincadeira. abordada em lugares turísticos, por exemplo, como o Mercado do Ouro. Uhum. Que eles ficam, Shakira, nem sei porquê, assim. Ele já sabe que fala assim, bom, bonito e barato. Olha, Que ele não, já eles já sabe. Aí sabem falar de vai tudo. todo mundo, todos eles falam, brasileira, Shakira. Aí começa. Entendi. Aí eles vão. Aí todo mundo fala a mesma coisa. Mas assim, no dia a dia ali, nossa, o tratamento das pessoas que trabalham Respeitoso. como em restaurantes, nos hotéis, em tudo. É incrível, assim. Eu falei assim, gente, eles foram treinados por onde? Porque realmente. Que bom que tem essa. Até por ser um lugar com tantas culturas, com tanto. Lógico que predomina árabe, mas por ter gente de tantos tem muita países. gente. E eles ali vai ser precisam ter um isso. padrão, né? Agora, os outros Emirados, claro que você vai ter todo um cuidado, né? Você vai ter um cuidado, você vai se vestir, você vai Até por respeitar, respeito à própria cultura, né? Que nem aqui, a gente tá americana, Respeito. não me conformo. A Brasileiro gente tá com nos respeito. Estados Unidos e as pessoas não querem respeitar a regra americana. Eu concordo com você. Entendeu? Então você tem que seguir. Eu vou na onde sua você casa tá. e eu quero pôr a minha regra na sua casa. Não existe Você tem isso. que estar. Então, assim, lá é a mesma coisa. O respeito na vida Uhum. de qualquer Em pessoa. qualquer lugar do Em qualquer, mundo, não né? é só de religião, não é só empresarial, não é só pessoal. É respeito. Respeito é a palavra que rege uma boa, né? Convivência em qualquer lugar. Convivência e sucesso. Porque você tendo respeito pelas pessoas, você consegue sentar em qualquer mesa. É verdade, Né? concordo. E muita gente vem pra cá e me incomoda um pouco, porque é doido pra tirar dos Estados Unidos. Acho que nós viemos pra cá, nós temos muito a agregar também. não. A pessoa só quer sugar a oportunidade, quer tirar vantagem, enfim. E aí ainda fica feio para os brasileiros, né? Eu falo que uma pequena camada de pessoas faz besteira, mas nós prestamos. Tem muita gente boa. Tem muita Por isso que gente a gente boa. tem que se unir. Não, eu sou super contra. Todo mundo fala assim: brasileiro não presta, brasileiro Eu falo, não não, sei tem o um quê. monte que Quer presta. dizer, claro que é. Em Né? qualquer cultura, Gente, tem algumas pessoas que realmente não vale a pena, né? Que fazem a coisa errada. Mas a maioria Qualquer tá lugar aqui. do mundo isso. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Menos lá, tá? Porque, ó. Lá Corta a a mão, lá criminalidade também. Não, porque lá tem a lei. Eu lembro que até falaram assim pra mim. A criminalidade Quando você for, você não se preocupa, ninguém vai roubar nada seu, porque corta a mão, né? Lei de Moisés. Agora, vão de outra forma, é na negociação. Aí Eles colocam um negociação. preço e depois você compra por um Por terço isso que você do tem preço. por isso que você Não, tem. mas se for toda bonitona lá, não sei o quê, aí que eles vão. Não, você tem que negociar. É um prazer negociar pro árabe, inclusive, né? Na cultura eles árabe. são cultura, você tem que aprender a negociar. Agora, na parte da imobiliário, a gente tem já umas regrinhas bem fechadinhas, não precisa Bem passar ético. por esse processo todo. Não A tem gente esse desgaste, né? já tem um preço bem bacana, já Entendi. tem uma condição legal. E ter uma brasileira te conduzindo é diferente. Chegar lá e bater na porta e tentar entrar. Não, que nem aqui, corretor de imóveis, por exemplo. Aqui o pessoal fala assim, vou lá direto na construtora, Estados Unidos. Eu vou direto na construtora. A construtora não vai te dar o mais desconto porque você está sem corretor. Só que o corretor também não vai defender teus direitos, porque o corretor aqui, ele sabe sobre lei. Por isso que é tão complexo tirar uma licença para ser corretor de imóveis aqui. Porque você vai defender o direito de quem está comprando, né? Do seu cliente ou de quem está vendendo. Então, você tá ali e as pessoas, eu vou direto que eu vou ter desconto. Não vai Não ter, tem, entendeu? Que nem lá. Pode ir e comprar, de repente você até consegue ir comprar, mas quem que vai te orientar, conduzir tudo da aquele melhor barato forma? que sai caro, né? O Brasil, a gente já está acostumado com outras regras, completamente diferentes de tudo, né? E o que mudou na sua mentalidade depois dessa viagem? Porque um mês e pouco num país com tanta tecnologia, com tanta diversidade cultural, com tantas possibilidades, o que mudou, Lu? Mudou. A única coisa que mudou, assim, que eu quero ir para lá o mais rápido possível, né? Vou acelerar negócio Não, sobre tô salto acelerada. final do Ai, meu lado. Deus, vamos embora. Mas você pensa em mudar mesmo? Mudar mesmo. Ainda bem que eu já te entrevistei agora. Não sabia. Não, você mas pensa em ficando aqui, que os Sim, meninos ir e vir, né? não iriam agora nesse primeiro momento. Você levou eles também, que eu vi. Eu vi fotos maravilhosas, como A sempre, gente seu se perfil é cheio divertiu de vida. muito. Muita gente começou a me que já me seguiu, começou a me seguir, falaram:
Gente, amei Dubai. Amei a próxima viagem. Olha que legal. Que legal. Como é bom poder inspirar pessoas, né? Muito legal, foi. Falar em inspirar, vamos fazer uma rodada rápida pra gente Vamos. se conhecer? Eu gosto desse pai bola, assim. Uma mulher que te inspira, já que você falou em inspirar. Minha mãe. Ah, que linda. Tem mulheres maravilhosas que eu amo de paixão, mas a minha mãe foi uma mulher que realmente me mostrou o caminho da verdade, assim, sabe? Que linda, que linda. Uma conquista que te emociona até hoje. Meus filhos, São lindos demais. porque eu tive uma tentativa longa, né, para ter. Eu tive perdas de muitos bebês até conseguir ter. E foi uma luta. Foi por isso, devido a isso, que também começaram os tumores, né, hormonais. Olha isso. Foi uma luta para ser mãe. Então, minha maior conquista são eles. Eu não posso nem ver. Ah, Eles que aparecem e lindo. assim eu já começo a chorar. Que linda. Mas você é uma excelente mãe. Você inspira. Eu me entrego para eles. Eu me entrego pouco. Agora vai. O ruim que vai crescendo, a nossa entrega é menor, né? A dinâmica da vida. Você fez um bom trabalho e agora eles estão voando. É, mas é gostoso demais. Todo dia a gente faz oração, é muito bom. Um livro que mudou sua forma de pensar. Um livro que mudou a minha forma de pensar. Foram várias. Mas um livro que eu li, que eu não lembro o nome, mas é da Louise Hay. O primeiro que eu li. De capa roxa. Não vou lembrar o nome. Da Louise Hay, você tá falando, não é? Louise Hay. Sobre. Ai. Você pode curar sua vida, não? Alguma Foi coisa o assim. primeiro que eu comecei a entender que a mentalidade pode mudar a nossa vida. Legal. Um lugar no mundo que te renova. Olha, agora tá sendo Dubai. Como não, Ai, né? Dubai. Na verdade, todos os lugares me renovam, que eu amo viajar. Novas culturas, nova vida. Eu amo também. Né? Então, assim, daqui a pouco eu me aposento, assim, aí a gente vai ter outras novidades, assim, né? Ah, meu Deus. Não, mas você não vai parar nunca, porque você é muito cheio de energia, né? Não dá pra você. Me aposentar, que eu digo, tá não envolvida em tantos projetos, né, empresariais, assim, poder conviver mais em outras áreas, né? Falando nisso, Lu, como é que você dá conta de tantos papéis, de tantos projetos, e filhos, e Mari, e aí, como é que você dá conta de tanta coisa? Então, eu tenho uma técnica. Compartilha com a gente. Presta atenção, presta atenção. E antes dela falar, você já ficou até agora, você curte, por favor, e já faz comentários. Você vai ver os comentários, você promete que responde os comentários do pessoal? Claro, então, claro, por favor, será um prazer. agora conta pra gente, compartilha com a gente. Ó, eu tenho, na minha mente, assim, eu coloquei como se fosse um armáriozinho cheio de caixinha. Sabe caixinha mesmo? Eu organizo todo dia, quando eu vou mentalizar, quando eu faço a minha mentalização, eu limpo essas coisas que estão e arrumo todas as caixinhas. Então, assim, mãe, o que eu preciso fazer de mãe, como que tá, qual o momento, se eu tive um momento com eles, tipo isso sempre no dia anterior. Trabalho, então assim, eu tenho o Grupo Aloy, que eu participo, né, que eu sou sócia deles, que a gente é um grupo que faz, eles imigram contadores para cá, só que tem todo esse background aqui, advogado de imigração, real estate, então eu tô dentro desse grupo e atendo, ainda sou diretora comercial. Eita. Então é um ponto. Uma então, caixinha. O que eu tenho aqui? Não. Lead mulher, né? Sim, Orlando. Então, lidera. assim, fazer os eventos, enaltecer essas mulheres, o que eu posso fazer por elas? Tá ali. Né? O real estate, então assim, fazer os atendimentos, clientes, tal. Então assim, eu tenho todas as caixinhas, limpar a casa, organizar a casa, eu tenho que estar com a minha casa organizada, eu tenho que estar com meus filhos alimentados, eu tenho que estar com a parte empresarial, se eu respondi tudo, e fica umas pendências, né? Então sempre tem umas pendências. Você é humana, né? Que também não passo de 3 eventos por dia importante. Não vou marcar 7 para me deixar louca, estressada. E não dá conta. Eu faço 3. Se eu fizer 2 bem feitos, eu já estou satisfeita pelo dia e não fico estressada. Então, assim, dentro disso eu faço a minha planilha, mas a minha mente ali tem que estar sempre tudo nas caixinhas. Eu vou abrir essa caixinha, fecho essa caixinha, vou para outra, entendeu? E é uma forma também, Lu, que você falou, não sei o quanto consciente ou não,
mas é também uma forma de estar no estado de presença. Uhum. Então, eu vou abrir essa caixinha, eu vou cuidar dela agora. As outras vão esperar um pouquinho. Agora, eu tô com os filhos, as outras coisas vão esperar. É estado de presença, né? Você tá 100% naquele momento. E eu 100%. vivo cada uma delas intensamente. Faço bem feito. Aham. É melhor você fazer uma coisa bem feita do que ter 10 e querer fazer e não conseguir realizar isso, né? Ai, que maravilhosa essa mulher. Vocês estão vendo? Ela é demais, ela é Mas demais. umas minhas caixinhas. E o conselho que você daria para uma mulher que quer empreender? Qualquer Olha, lugar do mundo. Uma mulher que quer empreender, primeiro… Ou, se você quiser, fique à vontade. Empreender no Brasil, empreender aqui, empreender em Dubai. Se você vê diferenças culturais. Porque são, por exemplo, o brasileiro que está aqui, muita gente se ilude. Não é a mesma coisa que ser brasileiro no Brasil. São características diferentes, são demandas diferentes. Né? Talvez em Dubai, mesma coisa. Então, se você quiser falar em cada lugar ou as diferenças, fica à vontade. Eu acho que o principal e o básico é a mulher se entender como mulher. Arrasou. Entendeu? Vamos explorar Então assim, primeiro ela entender o que ela é, aonde ela está, o que ela merece e aonde ela quer chegar. Então assim, você não vai chegar em lugar nenhum, seja aqui em Dubai, na China, no Japão, se você não sabe se priorizar os seus objetivos, entender aonde você quer chegar e não se comparar com ninguém. Ninguém, assim, não existe a comparação do teu objetivo com de outras pessoas. Você pode se inspirar com pessoas Falou que tiveram algum sucesso ou alguma coisa. Então, assim, ela tem que se entender realmente, né? Então, ela tem que… Então, se entenda o que você quer, onde você pretende ter esse desenvolvimento. Será que é só social? Será que é financeiro? Porque para onde você olhar, o caminho é diferente. Você não tem um caminho igual. O sucesso é feito de algumas coisas. Princípio, você ter valor, se valorizar, não é valor financeiro, é se valorizar, valorizar o teu trabalho, valorizar como pessoa, e objetivo claro e definido. Se você não tiver essas 3 coisas, seja aonde for, não vai acontecer. Boa. Né? Não vai acontecer. Gostei disso que você falou, da mulher primeiro se entender com ela mesma. Com ela mesma. Porque tem muita gente que quer ter sucesso, mas ela se inspira em outras pessoas, ela vê um objetivo errado e corre atrás, porque às vezes a pessoa ela é muito mais humana do que… Eu tô falando humana, que eu digo assim, ela é muito mais sensível, né? E ela tá procurando ganhar dinheiro, ela não vai conseguir fazer isso. Se ela não se entender que ela é aquela pessoa que, de repente, né? ela vai achar o caminho dela. Ela não tem um objetivo definido, ela não sabe para onde vai chegar. Gostei do que você falou. Não só mulher, homens, mulheres, tanto faz, mas é assim que nasce a comparação. A pessoa não sabe quem é, ela fica se comparando com a outra. Em comparação, ela não vai E chegar não a lugar ajuda nenhum. em absolutamente nada. Que pode dar certo para mim, não pode dar certo para você. E outra, né? Eu falo que Deus já teve um trabalho de fazer cada um único, perfeito, dentro das características que Ele quer para aquela pessoa. Ela vai tentar ser a outra. Ela vai tentar copiar a outra. Ela vai tentar… Você se inspirar é uma coisa. Se inspirar na sua alegria, se inspirar na sua força. Fala, poxa, a Lu venceu essa batalha, eu também vou conseguir. A Lu tem 2 filhos com autismo e ela desenvolveu, eles se capacitaram. O mais velho está fazendo psicologia. Sabe, se inspirar em você é maravilhoso. Agora tem gente que fica comparando. Não, comparação porque a não grama dá do certo. vizinho é mais verde. Mas nem sabe que é artificial. E você também não sabe o que a outra pessoa está passando, né? E outra… Porque quem me olha acha que eu tô ótima, A vida é maravilhosa, perfeita. linda, perfeita. E assim, não é que eu não quero passar isso. É que as pessoas vão ter o meu melhor. Sempre. Mas, E você assim, acaba recebendo o seu melhor. agora vai viver minha vida, de verdade. Coloca os seus pés meus nos seus sapatos. Anda no meu caminho. É isso que eu É falo. uma montanha-russa. É muita emoção na minha vida. Mas quem gosta de emoção pode vir pro meu caminho. Mas pelo menos é sempre nessa alegria, nesse sorriso, nessa vibe, nessa energia. Sempre. Porque eu falo assim, as pessoas, se elas entendessem, se elas fizessem as pazes consigo mesma, que é o que você acabou de falar, né? De se reconhecer, de se entender, a jornada era mais leve. Muito mais leve. Às vezes você faz um comentário, a pessoa já leva pro pessoal… Você nem tá pensando nisso, tá com a cabeça em outro lugar, a pessoa já se ofende. Fica se comparando, como eu disse, né? Às vezes a grama do vizinho
Ela é mais verde. Ela quer um reconhecimento que não existe. Que não plantou. Porque ela tá só na cabeça dela, não tá na verdade. Então Ou você quer não- um reconhecimento. Ou não plantou, né? Monta toda uma estrutura. Aí você pergunta, e qual que é o objetivo? A pessoa fala, não sei, tipo, tá na moda. Né? E isso é o maior desafio, eu acho, de todo ser humano. Se a pessoa olhar pra si e reconhecer o seu valor em quem você é, e você dar o seu melhor sempre, porque ficar competindo com outro. Tem pessoas que você vai competir que não tem o menor sentido. Você tá muitas milhas na frente, muitos quilômetros na frente. E aí você não tá dando o seu melhor. Você tá comparando com alguém para baixo, né? Uma pessoa que não chegou, que não tem, que Ou enfim. muitas pessoas que estão acima. Você ainda tem um caminho longo para fazer. Então, Você não tá- mas era isso que eu ia falar. Quando você está competindo com alguém que nem chegou perto do seu caminho, está muito abaixo, você não está se esforçando para nada. Se você se inspirar no outro com coisas que o outro já fez, já alcançou, eu acho super válido. Se inspirar, por favor, com alguém que já alcançou o que você não alcançou. É verdade, sempre. Né? Agora, ficar copiando, Outro dia até falei sobre isso. As pessoas falam assim, Angélica, você não tem medo de concorrência? Eu falei, não, porque cada um é único. Vão ter pessoas que vão fazer coisas muito melhores que eu, mas com a característica dela, eu tenho as minhas características. Tem público para todo mundo sempre, e todo mundo pode aprender a agregar valor sempre. Verdade. É isso Eu mesmo. falo, por que eu tenho um grupo de mulheres? Vocês participam dele. A primeira edição tinha 44 mulheres, agora tem 50 mulheres. Porque só uma mulher bem resolvida convida a outra para brilhar. Quantas você já não trouxe para o movimento? 3. Então, Queria muito mais, mas elas ficaram esperando aí. Quem pois sabe é, no próximo. quem sabe em Dubai chega, né? Mas você, desde o começo, sempre falou, não, fala com fulana, fala com Beltrana, fulana é maravilhosa. Passei bastante. Mas isso mostra a mulher bem resolvida que você Mas é. a mulher bem resolvida aplaude a outra. Mas é isso que eu tô falando. A que mulher gente mal resolvida... desdenha, fala mal, reclama, murmura. Não é? Porque você tem uma luz maravilhosa. Junta com a minha, fica uma luz muito maior. A gente precisa somar forças e não diminuir, extrair, dividir. Né? E é por isso que o teu projeto é maravilhoso, porque ele enaltece as mulheres, né? Que têm uma história linda, que venceram ou não venceram ainda, mas Tão na superaram, jornada, estão na jornada. É sobre isso. mentalidade. Né? É isso. É isso. Eu sabe que tem uma outra mulher no livro, incrível também, tem uma jornada incrível. E eu lembrei agora, quando você falou, ela fez 21 cirurgias de câncer. A vibe, ela é igualzinha a você. Só é diferente, que ela é loira e baixinha, você é alta e morena. Tem que Só pegar amizade fisicamente. com ela. Mas é uma mulher incrível, ela é de Dallas também. Por que eu tô falando isso? Porque semelhante atrai semelhante. Eu não aceito no grupo, você sabe muito bem disso, que passa por uma aplicação, não é pagou, levou. Eu não aceito no grupo uma pessoa negativa, murmurenta, reclamando. Se eu descobrir, Também ia ficar louca, né? ela vai sair. Não, ela Imagina não vai, 50 mulheres murmurando. não dá não. É claro que são todas mulheres fortes, todas mulheres com opinião forte, mas todas com uma vibe Tá vendo positiva. como a Angélica é maravilhosa? Administrar 50 mulheres empoderadas. São todas empoderadas mulheres no fortes. poder de Ser no fortes, sentido né? de serem fortes, não de outras coisas, que aí eu não gosto desse empoderamento. Mas são mulheres decididas, bem-sucedidas. Não tem nenhuma mulher mole no movimento, nenhuma assim que você fala. Nossa, aquela parabéns, ali. Angélica. São todas mulheres que venceram dentro da sua realidade. Talvez não chegaram aonde queriam, mas já chegaram muito além do que imaginaram no começo. Porque, Lu, você tá aqui, aí você vence aqui, você fala, agora você chegou. Aí você fala, agora eu quero saltar um pouco mais. Essa aqui. Talvez a Lu de 5 anos atrás nem imaginava Dubai. Não você tá vivendo, exatamente. Só que a Lu daqui 2 anos vai querer outras coisas. Então, todas são vencedoras naquilo que se propuseram fazer. Claro que eu tô aqui, agora eu quero chegar aqui. E a vida é isso, a dinâmica da vida é maravilhosa, né? Por isso nós estamos vivas. Precisamos usufruir essa jornada. E com alegria. É isso aí, gente. Que papo maravilhoso. Olha, eu passaria... Assim, cada convidada aqui é escolhida a dedo também. E eu passaria horas aqui. Essa mulher é incrível. Muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Eu Se que você quiser agradeço deixar uma essa última oportunidade. mensagem... Para as mulheres que acreditem em vocês mesmas, sigam teu coração, seu caminho, não aceite não como resposta, não deixe que nada te pare, só siga. É isso, gente, essa mulher é incrível. Siga e siga feliz, com esse sorrisão. Siga feliz, a jornada fica melhor. Eu sempre falo que é um passo de cada vez. E os felizes valem por 3. É verdade. Não é? A gente vai caminhando e às vezes o seu melhor é 10%, que é aquilo que você aguentou hoje. Amanhã o seu melhor vai ser 90%, depois de amanhã pode ser 100%. É se respeitar e se conhecer e ser feliz na jornada. Eu acho que essa aproveite fica cada grande. segundo, olha as borboletinhas passando, cheiram
as flores, veja o sol, a chuva caindo. Aproveite os pequenos momentos. Gente, mais um encontro maravilhoso. Se você ainda não curtiu, vai lá e curte. Comenta que nós vamos responder a todos. Um prazer imenso estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigada, Muito obrigada, Lu. Foi Angélica, maravilhoso. Muito obrigada. E Obrigada te a todos. encontro na próxima semana. Beijo, bye, bye.